Será que vale a pena investir na Bolsa Brasileira? E na Bolsa, não é nas ações, e sim na empresa B3, que é a dona da Bolsa. E como os números da B3 se comparam com os das bolsas de outros países? Contaremos tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, é dia de falar de tamanho de bolsos, tamanho de bolsas, tamanho de empresas aqui no Cafeína. E vamos começar falando a respeito da diferença das bolsas de valores no mercado de capitais. As bolsas de valores latinas têm várias diferenças quando a gente compara com as maiores bolsas do mundo. A Bolsa Brasileira ranqueia lá pela 18ª posição. A da Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México nem aparecem na lista. Nós já fizemos, inclusive, um Cafeína sobre as maiores bolsas do mundo. O Menino Zanuto vai colocar o card aqui. Se levarmos em consideração o valor de mercado das empresas listadas na B3, ele equivale a menos de 2% do valor das empresas listadas lá nos Estados Unidos. A soma de todas as empresas é o que chamamos de valor de mercado. E esse valor de mercado da B3 é menor que o valor de mercado do Facebook, menos da metade do valor da Microsoft, Doni. Impressionante. Se a gente pegar as empresas mais valiosas dos Estados Unidos, temos em primeiro lugar a Apple, valendo 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. A Microsoft vem na sequência, valendo 1,9 tri. A Amazon, 1 trilhão e 700 bilhões. A Alphabet, dona do Google, 1 trilhão e meio. O Facebook tem um valor de mercado de 882 bilhões de dólares. Muito próximo do valor de mercado da B3, que é de 893 bi. A Tesla, 732 bilhões. Depois vem a Berkshire Hathaway, o JP Morgan, a Visa e a Johnson & Johnson. Mas apesar da Bolsa Brasileira ser pequena em relação às bolsas americanas, ela é uma gigante na América Latina. Segundo um levantamento da Economática Brasil, a B3 tem o dobro do valor de mercado da Bolsa Mexicana e 4,5 vezes o valor da Bolsa Chilena. Ela vale mais do que as bolsas do México, Chile, Peru, Colômbia e Argentina somadas. As bolsas do Peru, Colômbia e Argentina são tão pequenas que não dá nem para comparar com as maiores empresas americanas. E o mesmo acontece com algumas empresas brasileiras listadas. Para se ter uma ideia, as bolsas do Peru e da Colômbia são menores do que a Vale. A bolsa argentina é menor que a Suzano e um pouco maior que a Itaúsa. Mas quando o assunto é rentabilidade, apesar da brasileira ser a maior entre as latinas, ela não apresentou o melhor resultado, o melhor retorno nos últimos 5 anos. A Bolsa Brasileira fica em 5º lugar atrás da Bolsa do Peru. Já a Argentina acumula um tombo de 66% na sua rentabilidade nesse retorno analisado de 5 anos. É no Brasil que também se encontra o maior número de companhias de capital aberto da América Latina. A B3 tem mais companhias de capital aberto do que México, Chile e Peru juntos. De acordo com os dados de abril desse ano, a B3 reúne 379 empresas. Já os Estados Unidos têm 10 vezes mais empresas listadas do que o Brasil. Porém, quando consideramos apenas as empresas com liquidez, ou seja, aquelas que têm uma boa demanda para comprar ou vender papéis, o ranking muda um pouco, mas sem tirar a liderança da Bolsa Brasileira. O México e a Argentina vão para o 2º e 3º lugar, respectivamente. E entre as hermanas, a bolsa mais antiga é a da Argentina, que surgiu em 1854. A mais jovem é a brasileira, que nasceu em 1984 com a CETIP, mas se transformou em B3 apenas em 2017. E outro ponto que vale a curiosidade é a análise dos índices. A Bolsa Brasileira é a que mais possui índices entre as latinas. São 22 índices. O Ibovespa, que tanto ouvimos falar nos noticiários, é o principal deles, mas tem índice de dividendos, de fundos imobiliários, de small caps, de BDRs e mais um monte. Mas você sabe bem o que são índices? Se não sabe, o Sam explica. É o quadro Samipedia. Bom, os índices são termômetros. Então você tem o índice de inflação, que é uma maneira de medir a inflação. Os índices da Bolsa medem a Bolsa. O Ibovespa tem a característica de medir as principais ações. Você tem o índice de small caps, que representa as small caps. Você tem índice de fundos imobiliários e por aí vai. Mas índices são termômetros e cada um tem uma carteira, uma composição. Seja da inflação, que é uma composição de produtos e serviços, ou índices da Bolsa, que são compostos por ativos. Cada índice tem uma metodologia
Na dúvida, entra lá na B3 e põe o nome do índice, composição, você vai ver. Como a gente viu, a B3 inteira equivale ao valor de mercado do Facebook. Porém, será que vale mais a pena investir apenas na empresa de Mark Zuckerberg? Ou vale mais a pena investir nas companhias listadas por aqui? A rentabilidade do Ibovespa nos últimos 5 anos na moeda local foi de 129%. Já o retorno dos BDRs do Facebook, que são negociados em reais, foi de 342%. Apesar da primeira opção parecer menos vantajosa para o investidor, ela, no geral, é muito mais diversificada e não corre a volatilidade de um único ativo, ou seja, de colocar todas suas fichas numa empresa só. E também o risco, Doni, não se dá só pela história que aconteceu, e sim pela história que poderia ter acontecido. E aí, quando você fala em diversificação, você tem uma menor oscilação. E aí, quando a gente fala de análise de empresa, a gente tem que chamar um analista. Vamos escalar o nosso craque, o nosso camisa 10, Murilo Breder. O que você acha? A B3 tem bons fundamentos? Você coloca suas fichas nela? Fala, Sami! Primeiramente, obrigado aí pelas palavras e vamos lá. Falando de B3, eu sim aposto minhas fichas na companhia, principalmente para o médio e para o longo prazo. É uma empresa que está nas nossas carteiras recomendadas, tanto de dividendos como também na top 10, uma combinação rara de crescimento e pagamento de dividendos ao mesmo tempo. Normalmente uma empresa ou ela cresce bastante e não paga dividendos, ou ela é mais estável, não cresce e aí paga bastante dividendos. A B3 consegue fazer os dois ao mesmo tempo. A gente gosta pra caramba dela. Hoje a companhia é negociada em torno de R$53. A gente acha que chega fácil aos 70. Lembrando que a gente pode sempre mudar de ideia, reajustar para baixo, reajustar para cima. Esse valor não é definitivo, tá? Mas vamos lá, quebrando um pouco a parte de crescimento e de lucros e dividendos e o que esperar da companhia daqui para frente. Crescimento. A companhia divulgou o resultado do quarto trimestre há algum tempo. O resultado do primeiro tri vai sair na primeira semana, dia 6 de maio. E no quarto trimestre, ela cresceu 44% a receita líquida, 49% o lucro líquido. Então, é uma empresa que cresce muito. E mesmo assim, pagando um dividend esperado para os próximos 12 meses de quase 5%. Não é um nível de Vale que vai pagar quase 10%, mas é bastante coisa, não é irrelevante de forma alguma. A B3, que é uma empresa que não fechou na pandemia, não foi afetada por isso, pelo contrário, foi beneficiada pela queda de juros, a entrada cada vez mais forte de novos investidores na Bolsa Brasileira, o número de CPFs aumentando cada vez mais e, na minha visão, tende a continuar aumentando, tá? Porque a gente está, proporcionalmente, menos de 2% da população brasileira está com CPF cadastrado na Bolsa. A gente perde para países vizinhos aqui da América Latina, inclusive, proporcionalmente falando. Então, há um longo caminho ainda de retomada de novos investidores na Bolsa, mesmo com toda essa forte alta recente, tá? Eu vou até colocar na tela aqui um gráfico comparando a Selic com a quantidade de novos investidores e a gente consegue perceber uma relação inversamente proporcional. Então, será que essa nova alta da Selic, que hoje está 2,75, mas o próprio Banco Central falou que já vai subir para 3,5% na próxima reunião, será que isso afeta a chegada de novos investidores? Então, na minha visão, não. Pelo menos no gráfico também não tem afetado. Claro que ainda é cedo, acabou de fazer a mudança, tem que esperar maio, junho para ver realmente se vai impactar, mas eu acho que não, tá? Porque é algo estrutural. O brasileiro viu que Bolsa de Valores é para todo mundo. E os juros, mesmo que a Selic vá para 6%, a gente ainda está falando de um patamar historicamente baixo a nível de Brasil, isso sem falar de toda a educação financeira que nós aqui do Invest News e todo esse ecossistema de mercado financeiro no YouTube, no Twitter e outras redes sociais, todo mundo comentando cada vez mais sobre Bolsa de Valores, então é algo que eu acho que veio para ficar sim, tá? E outra coisa, além da chegada de novos investidores na Bolsa Brasileira, tem as próprias empresas também percebendo que Bolsa de Valores é um lugar bom para se estar. E a gente está com 37 empresas protocoladas na CVM esperando o seu IPO e a B3 que se beneficia disso. Grande risco para ficar no radar para o médio e para o longo prazo
é a questão de uma possível concorrência. Na minha visão, é uma questão de tempo, uma hora vai chegar, mas aí não em formato de uma nova bolsa, na minha visão. Apesar de ser possível, eu não acho que esse é o cenário mais provável. O mais provável seria uma concorrência em algumas linhas de negócio específica da B3, tá? Mesmo que ocorra, chegue uma nova bolsa no Brasil, a gente compara com outros países ali que tem mais de 2 bolsas, e essa segunda bolsa, ela nunca teve uma parcela market share significativa, nunca roubou o primeiro lugar dessa bolsa que começou nesse país. Então eu fico bem tranquilo em relação a isso. E aí, principalmente olhando também, falando de empresas, de outras B3 mundo afora, né, outras bolsas de valores mundo afora, o valuation também me parece bastante atrativo, tá? Quando a gente olha os múltiplos da B3 comparado com outras bolsas de valores mundo afora, não tá cara. Sendo que, na verdade, na minha visão, deveria negociar, inclusive, com prêmio, diante do fato que é praticamente um monopólio, tem toda essa questão potencial de chegada de novos investidores, de novas empresas, empresa que cresce e paga dividendo ao mesmo tempo. É por isso que eu gosto de B3 pro longo prazo, beleza? Forte abraço para os senhores e até mais. Muito bem, valeu Murilo, obrigado por participar aqui do Cafeína. Murilo que é craque, tá sempre dando as caras por aqui, ajudando, sempre trazendo análises a respeito das empresas brasileiras e internacionais. Valeu Murilo, aquele abraço, a gente volta a contar com você em outros programas, hein? Deixa eu aproveitar e fazer aqui um aviso, a gente tem uma novidade lá no site do Invest News. No último dia 19 estreou uma nova coluna, é a Conexão B3. Toda semana um autor vai falar sobre temas variados do universo dos investimentos. O primeiro assunto tratado foi sobre o ESG, com texto assinado por Ana Buchaim, diretora de RH da B3. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo para você conseguir ler essa coluna se quiser. É legal, né? A gente vê o tamanho do Brasil e, por um lado, quando comparado com as latinas, por outro, é interessante ver como o Brasil ainda tem espaço para crescer. O número de pessoas na Bolsa tem se multiplicado nos últimos meses, mas o volume também tem muito potencial. Mais empresas entrando, enfim, eu acredito muito nessa nova fase de um juro real de 1 dígito, né? Na verdade, agora a gente tem um juro até negativo, a inflação está maior que o juro, mas no longo prazo um juro real de 1 dígito, e no desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Também muito legal que a gente vai ter a Conexão B3 no site, para o pessoal ver essa proximidade com a Ana e também com a rapaziada da B3, que faz ela ser uma das empresas mais admiradas. B3 tem crescido muito. E a hora do que então, Dani? Do Giro de Notícias. O Cabify, concorrente de Uber e 99, vai deixar de operar no Brasil. O aplicativo prevê o funcionamento até o dia 14 de junho. Segundo a empresa, a pandemia prejudicou os negócios, afetando na diminuição do número de viagens no Brasil. O Cabify foi fundado em Madrid em 2011. As operações seguem em outros mercados latino-americanos. E o primeiro ETF de criptomoedas do Brasil superou expectativas e levantou mais de 600 milhões de reais em sua emissão primária. O início da renegociação das cotas acontece nesta segunda-feira, na B3. O HASH11 vai replicar o índice Nasdaq Crypto, que foi desenvolvido pela Hashdex e pela Nasdaq. Uma startup de anticorpos levantou 336 milhões de dólares para desenvolver um tratamento à prova de variantes da Covid-19. A Adágio quer encontrar um anticorpo que possa tratar e prevenir a doença, não importa o quanto o vírus sofra mutação. Os testes clínicos foram iniciados em humanos na semana passada e agora a empresa pretende solicitar uma autorização de uso de emergência até o final do ano. Muito bem, com isso encerramos o programa de hoje, Sammy Boy. Um programa cheio de curiosidades e informações para você ter uma noção exata da dimensão da Bolsa Brasileira e do potencial que a gente ainda tem por aqui para crescer, tá certo? Conte se você já é um investidor na B3 ou não, você tem ações no seu portfólio, compartilha com a gente e até o próximo Cafeína. Tchau, tchau. Tchau.